Boa noite. Boa noite. Mega rodízio em São Paulo começou hoje. E com isso, a procura por ônibus, trens e metrô aumentou na capital paulista. E você vai ver também. Caminhoneiros invadem a Avenida Paulista em protesto contra a restrição de movimentação em São Paulo. O governo de Pernambuco implanta rodízio de veículos na região metropolitana do Recife. Na Europa, as diferentes reações ao relaxamento da quarentena. Alguns seguem as regras de distanciamento, outros nem tanto. Começam os depoimentos de testemunhas no inquérito que apura se o presidente Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal. Começou hoje em São Paulo o novo rodízio de veículos que vale para toda a cidade e durante as 24 horas do dia. A restrição mais rígida tem o objetivo de aumentar o isolamento social na cidade. O novo rodízio conseguiu diminuir a circulação de carros na cidade. Às 3 horas da tarde de hoje, a lentidão na cidade foi de 1 quilômetro. Na semana passada, no mesmo horário, esse número ficou em 3 quilômetros. Na última sexta-feira, São Paulo registrou 6 quilômetros de vias congestionadas. Mas essa redução refletiu no transporte público, que teve um aumento na demanda de 10%. Nos trens, o número de usuários cresceu cerca de 15%. A linha 4 do metrô registrou um aumento de 14% e a linha Lilás, 11%. A medida vale para restringir a circulação de carros e vem com uma punição para o infrator. Ele perde 4 pontos na carteira e ainda tem que pagar multa de R$ 130,16. O objetivo é tirar das vias públicas 50% dos carros. O rodízio funciona assim. Nos dias ímpares, as placas com final ímpar podem circular. Nos dias pares, as placas com final par. Isso em toda a cidade de São Paulo, não apenas no chamado centro expandido, como era antes. Outra diferença para o rodízio anterior é que a restrição não será mais somente de segunda a sexta-feira. Agora, vale em todos os dias, incluindo sábados, domingos e feriados. Profissionais de saúde, da segurança pública, do Corpo de Bombeiros, além de motos e táxis, estão fora do rodízio. Eles fazem parte de uma lista de exceções e podem circular livremente. Mas para ter direito a essa isenção, eles precisam se cadastrar na Prefeitura de São Paulo. Veículos de tudo o que precisa funcionar nessa quarentena estão fora do rodízio. Mas existem os que não foram incluídos, como é o caso dos serviços de transporte por aplicativo, que devem respeitar o rodízio. Eu acho que não está influindo muito não. O trânsito está do mesmo jeito. Eu não sei se ajuda muita coisa, né? Porque quem tem mais de um carro vai continuar rodando. E claro, é uma medida radical, não agradou a todo mundo. Por exemplo, a Associação Comercial de São Paulo entrou na justiça para tentar barrar o novo rodízio de veículos que foi decretado pelo prefeito Bruno Covas. E a repórter Estela Freitas tem mais informações. Estela, boa noite. Quais são os argumentos da Associação Comercial para tentar barrar o pedido e o rodízio e entrar com esse pedido na justiça? Boa noite, Mauro. Boa noite a todos. O que a Associação Comercial de São Paulo diz é que o mega rodízio é uma medida abusiva e prejudica milhares de empresas que estão tentando sobreviver aí nesse momento através do delivery. Apesar das motocicletas não entrarem nesse rodízio, de serem isentas do rodízio, tem muita gente que sai de carro, com um carro particular, para trabalhar. Assim como consumidores também que vão de carro para fazer compras através do drive-thru. Por isso, a associação entrou hoje na justiça fazendo esse pedido dessa liminar para suspensão do rodízio, porque considera inconstitucional. E agora há pouco, o Ministério Público de São Paulo divulgou uma nota concordando com uma outra ação que também trata sobre a suspensão do rodízio. A ação é do vereador Fernando Holliday e o MP diz que já fez a requisição de informações sobre os estudos que dão suporte a essa medida. Estela Freitas, ao vivo de Osasco, para o Rede TV News. E caminhoneiros também fizeram uma carreata hoje à tarde em São Paulo contra o rodízio ampliado para os veículos na capital paulista. Eles também pediram o cancelamento da prorrogação da quarentena no estado e o fim do isolamento social.
Os caminhoneiros se deslocaram de diversos pontos da capital e da Grande São Paulo e se concentraram na Avenida Paulista. Os veículos carregavam bandeiras do Brasil e do estado de São Paulo, além de um caixão com imagens do prefeito Bruno Covas e do governador João Dória. Os caminhoneiros pediam o cancelamento do rodízio e da quarentena, que, segundo os manifestantes, atrapalham o trabalho deles. O objetivo do grupo era encerrar o ato em frente à Prefeitura de São Paulo, mas os organizadores desistiram a pedido da Polícia Militar, que teria dito que o viaduto do Chá, sede da administração da cidade, não suportaria o peso dos cerca de 30 caminhões. Segundo o governo do estado de São Paulo, a pandemia reduziu em 19% a arrecadação de ICMS para o mês de abril. O governo também reforçou que a economia do estado não está paralisada com a quarentena. Entre os anúncios desta segunda-feira, o governador João Dória, do PSDB, falou sobre a flexibilização da economia no estado de São Paulo. Em números, demonstrou que não houve aumento das restrições e que 74% da economia está sendo mantida, mesma porcentagem dos outros períodos da quarentena. Durante a coletiva, as secretarias de Desenvolvimento Econômico e da Fazenda mostraram em uma apresentação os serviços que estão funcionando desde o início da pandemia e ainda apresentaram o impacto na arrecadação de ICMS e também no PIB do estado. No nosso modelo de quarentena atual, nós temos 80 atividades em funcionamento. A cadeia de abastecimento, desde a produção agrícola até a ponta da produção dos produtos de distribuição, continua em perfeito funcionamento, com protocolos de distanciamento e higiene bastante rígidos sendo utilizados. A alimentação continua funcionando através do modelo de delivery e drive-thru. Comunicação social e toda a parte de produção de conteúdo continua em operação. Construção civil, hotéis, manutenção e oficinas, petróleo e gás, produção agropecuária, indústria, toda a indústria continua em operação, saúde, segurança privada, serviços domésticos, energia, transporte e logística. No entanto, 27% do PIB é afetado pela quarentena, sim, mas as avaliações mostram que mesmo que não tivesse a quarentena, estes setores seriam afetados, estão afetados, melhor dizendo, pela pandemia. Dória também foi questionado sobre o bloqueio de rodovias no estado de São Paulo por parte de manifestantes que querem a flexibilização da economia. A orientação é não permitir o fechamento de nenhuma rodovia, nenhuma via, nenhuma avenida em qualquer localidade no estado de São Paulo. Nós já recomendamos atenção redobrada à Polícia Rodoviária Estadual, à Polícia Militar, ao sistema Águia dos helicópteros e também do Dronepol, a Polícia de Drones, para identificar qualquer outro movimento e impedir o fechamento de qualquer rodovia do estado de São Paulo. Nós não vamos impedir manifestações, mas vamos impedir, sim, fechamento e bloqueio de qualquer rodovia no estado de São Paulo, assim como de qualquer via. Dória não descartou a possibilidade de decretar um lockdown no estado antes de pensar na flexibilização da economia, mas disse que, se for necessário, a medida de bloqueio total será feita de forma local e não generalizada. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB, autorizou a reabertura gradual e alternada do comércio. A semana começou com muitos comerciantes de portas abertas aqui no Espírito Santo. A reabertura de forma gradual e alternada foi autorizada pelo governador Renato Casagrande para os municípios classificados como de alto risco para o Covid-19. Os municípios de baixo risco já foram autorizados desde o dia 22 de abril. A gente agradece os comerciantes que tiveram compreensão até aqui,
Foi um momento importante porque nós pudemos preparar leitos, o governo se preparou com uma quantidade significativa de leitos, em especial de leitos de UTI. O funcionamento do comércio foi autorizado com base nos dias ímpares e pares do calendário. O primeiro grupo é do comércio ligado às coisas do corpo, eles funcionarão nos dias pares, nos próximos 15 dias, e o outro tipo de comércio, as coisas não diretamente ligadas ao corpo, como por exemplo eletrodomésticos, eletroeletrônicos, e esse comércio ele vai funcionar nos dias ímpares. Mas esse primeiro dia de reabertura foi de muita confusão. As calçadas do centro da cidade ficaram cheias e quem era para estar de portas fechadas acabou funcionando. Se teve confusão dessa parte aí, não fomos nós não. Nós já esperávamos que houvesse alguma confusão nos 2 primeiros dias, então nós estamos com a fiscalização forte nas ruas, também é parte do nosso plano de convivência. Também ficou definido que os shoppings e as escolas vão continuar fechados e os restaurantes não vão poder abrir durante o final de semana. Segundo o decreto, os lojistas que descumprirem as orientações nesse primeiro momento não vão ser multados. Um trabalho de orientação está sendo realizado. Mas caso esse descumprimento permaneça, aí sim eles poderão ser multados em R$ 5.200. Estamos dando um passo, mas nós precisamos que esse passo seja dado de forma segura e se ele der certo, por isso a compreensão, depois de 15 dias de teste, nós podemos até ampliar caso isso tudo dê certo. O governo de Pernambuco aplicou medidas ainda mais restritivas para tentar impedir o avanço da Covid-19. A partir de amanhã, começa o rodízio de veículos nas cidades mais afetadas pela doença no estado. O decreto proíbe a circulação de pessoas no Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe e São Lourenço da Mata, na região metropolitana. Para quem precisar sair de casa, o uso de máscara é obrigatório. Essas 5 cidades da região metropolitana do Recife foram escolhidas porque juntas representam 75% do total de casos confirmados e 68% dos óbitos relacionados ao novo coronavírus. Até esta sexta-feira, a quarentena será em caráter educativo, mas a partir deste sábado, a fiscalização vai ser mais rigorosa. O governador Paulo Câmara justificou que o rigor nas medidas de isolamento social tem como base projeções científicas para evitar o crescimento acelerado de casos da doença. Essas medidas serão obrigatórias a partir do próximo sábado, dia 16, e valerão até o dia 31 de maio. No Ceará, foi aberto mais um hospital de campanha para pacientes com a Covid-19 e o estado também recebeu novos respiradores. O Ceará chega ao número de 2.000 leitos extras para pacientes com o novo coronavírus. Hoje, o governo do estado entregou 25 leitos da unidade de campanha montada ao lado do Hospital São José. É a 4ª estrutura provisória em Fortaleza, exclusiva para pacientes com Covid-19. No fim de semana, chegaram ao estado mais 10 respiradores mecânicos que estavam retidos em São Paulo. Nos primeiros dias de lockdown em Fortaleza, o bloqueio total das atividades não essenciais, foram abordados mais de 20.000 veículos e 12 pessoas foram autuadas por não respeitar o decreto. No interior, pela primeira vez na história, a estátua de Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, ganhou um adereço. A máscara foi colocada para conscientizar a população sobre a necessidade de se proteger contra o vírus. De Fortaleza, Emerson Tchalian para o Rede TV News. Foi inaugurado hoje no Rio de Janeiro o Hospital de Campanha do Parque dos Atletas, na zona oeste da cidade. A unidade começou a operar com 40% da capacidade total. O espaço no Parque dos Atletas foi construído pela iniciativa privada e custou cerca de 50 milhões de reais. Foram quase 30 dias de obras. A unidade foi aberta 5 dias antes do previsto e vai funcionar por 4 meses. A expectativa é que 2.000 pessoas sejam atendidas no local. Assim como os demais hospitais de campanha, a unidade da Zona Oeste não vai atender emergência. Os pacientes com Covid-19 serão encaminhados através da Central de Regulação do Estado. Ao todo, são 200 leitos, 50 deles de UTI. Mas neste primeiro momento, somente 80 vagas foram abertas. A previsão é que até o dia 22 de maio, o
o espaço esteja funcionando com capacidade máxima. A gente abre o hospital de forma escalonada, porque as internações, elas demandam muito tempo no momento. Não adianta você receber 200 doentes de uma vez só, que nenhuma equipe consegue dar conta disso. Você tem que receber os pacientes de forma escalonada, para a segurança do paciente, para a segurança da própria equipe. A inauguração da terceira unidade de campanha do governo do estado busca amenizar o colapso do sistema de saúde do Rio. Hoje, na capital fluminense, 988 pessoas aguardam transferência para leitos dedicados à Covid-19. 2 municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro adotaram medidas mais rígidas de isolamento social. Quem chegava a Niterói hoje foi obrigado a parar e aferir a temperatura. O decreto vale até a próxima sexta-feira e pode ser prorrogado. O bloqueio total visa diminuir o número de casos da Covid-19 no município, que tem o segundo maior número de infectados do estado do Rio. Só será permitida a circulação de trabalhadores de serviços considerados essenciais ou de pessoas que precisam ir a mercados e supermercados, padarias, farmácias, pet shops e postos de combustível. A multa para quem descumprir a regra é de R$ 180. O valor dobra em caso de reincidência. São Gonçalo, município vizinho, também ampliou as medidas restritivas. O estabelecimento comercial que descumprir pagará multa de R$ 9.000 e poderá perder o alvará de funcionamento. No Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella impôs medidas mais rigorosas em bairros das zonas norte e oeste, por causa do grande movimento de pessoas nos centros comerciais. Nas comunidades, só poderão funcionar farmácias e supermercados. Bares e restaurantes terão de trabalhar com sistema de entrega ou drive-thru. Também haverá restrições para estacionar na orla e as obras não emergenciais devem ser suspensas. Apostas presenciais nas casas lotéricas estão proibidas. As novas medidas têm validade de 7 dias a partir de amanhã. Nessas áreas que nós estamos marcando aqui, 90% que nós estamos controlando é acesso de pessoas. Em uma ou outra passa um veículo para fazer descarga ou para, sei lá, alguma outra eventualidade. Na orla é que nós estamos segurando os veículos. Na orla nós estamos evitando que as pessoas saiam dos bairros e venham para a orla, estacionem o carro em estacionamentos ou nas áreas de estacionamento adjacentes, nas avenidas, nas ruas, para irem à praia. E tem novidade aqui na tela da Rede TV. Opa, desse lado é o Rede TV Plus, que você está vendo aqui, ó, pelo QR Code, que te garante muita interação e a chance de ganhar muitos prêmios. Agora ficou ainda melhor assistir à Rede TV. Você pode participar de maneira interativa dos programas e ainda concorre a um festival de prêmios. Tem smartphones e até carros. Para saber mais e participar é fácil. Todas as informações você encontra no site redetvplus.com.br. E vamos ao último balanço do Ministério da Saúde sobre o novo coronavírus no Brasil. São Paulo é o estado com mais casos da Covid-19, seguido por Rio de Janeiro, Ceará e Pernambuco. O Ministério também informou que mais de 69 mil pessoas estão recuperadas da doença e cerca de 82 mil permanecem em acompanhamento. O país acumula mais de 11.500 mortes provocadas pelo novo coronavírus. O Ministério da Saúde deve receber este mês cerca de 2.600 respiradores. É o primeiro lote de um total de 16 mil aparelhos que foram contratados de 4 empresas brasileiras. Para aumentar a quantidade, a pasta também estuda a contratação de mais 5 empresas do Brasil, além de enviar técnicos para a China para comprar e trazer mais respiradores sem a interferência de atravessadores. Ainda assim, para o ministro Nelson Teich, a falta dos aparelhos é o grande gargalo para o sistema de saúde. Hoje o nosso maior gargalo é respirador. Isso faz com que a gente concentre praticamente tudo no foco na UTI, no foco no médico intensivista. Mas o que tem acontecido de novo, talvez até mais novo, mais importante do que os medicamentos, é a forma da gente abordar. Então, uma revisão de como está sendo feita a abordagem do diagnóstico, do começo do tratamento,
simplificar, criar unidades mais separadas de ambulatório, onde você vai fazer uma oximetria, vai ter a tomografia computadorizada. Você aí classifica a pessoa, começa tratamentos como oxigênio em alto fluxo, pode tentar ventilação não invasiva. É possível que a gente, trabalhando, abordando a doença no momento mais precoce, que a gente reduza a evolução para a fase mais crítica. Com isso, a gente não só salva mais gente, mas também a gente consegue diminuir a necessidade de UTIs, ventilação mecânica, o que seria um grande alívio para o sistema e ao mesmo tempo em que você aumenta a tua capacidade de cuidar. O que foi desenhado pela nossa equipe para abordar a melhor estratégia em cada local, o que a gente vê como a melhor estratégia em cada local das regiões do Brasil. Vou falar mais uma vez, não é uma política de isolamento, nem é uma política de flexibilização. Isso é uma análise de cada local. A partir dessa análise, a gente avalia e define quais as ações que nós consideramos ideais. Isso é uma diretriz. A decisão, vocês sabem, cabe aos estados e municípios. O presidente Jair Bolsonaro incluiu os serviços oferecidos por academias, salões de beleza e barbearias como essenciais. Assim, essas atividades podem funcionar durante a pandemia da Covid-19. O decreto, no entanto, deixa claro que é preciso obedecer às determinações do Ministério da Saúde. Ainda nesta segunda-feira, o Ministério da Economia informou que quase 750 mil trabalhadores solicitaram o seguro-desemprego em abril. O número é 22% maior que no mesmo período do ano passado. Presta depoimento já há mais de 4 horas na sede da Polícia Federal em Brasília, o delegado Alexandre Ramagem, o que teve a indicação para cargo do diretor-geral da corporação suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. Ramagem é ouvido no inquérito que apura as acusações do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, de que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria tentado interferir na Polícia Federal. Quem também presta esclarecimentos em Brasília é o ex-superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, Ricardo Saad. Já em Curitiba, em um depoimento de mais de 6 horas, o ex-diretor da PF, Maurício Valeixo, afirmou que o próprio presidente Jair Bolsonaro ligou para ele para informar que a exoneração seria pedido, ou seja, como se Valeixo tivesse pedido para sair. O delegado disse que o presidente admitiu que não tem nada contra ele, mas que queria alguém de sua confiança no comando da corporação. O ex-diretor-geral afirmou ainda que Bolsonaro nunca tratou de trocas de superintendentes com ele, nem pediu relatórios de inteligência. A troca de comando na Polícia Federal foi o estopim para o pedido de demissão do ex-ministro Sérgio Moro. Amanhã serão ouvidos os ministros Braga Neto, Augusto Heleno e Luiz Eduardo Ramos. E agora vamos ao quadro É Política com a Amanda Klein. Boa noite, Amanda. Boa noite, Mauro, Mariana. A expectativa em Brasília e no mundo jurídico é que haja poucos avanços nos depoimentos de hoje no inquérito sobre a suposta interferência de Bolsonaro na Polícia Federal. Para parafrasear Sérgio Moro, de novo, a montanha pode ter parido um rato. 3 delegados foram ouvidos. O primeiro e mais importante, Maurício Valeixo, ex-diretor-geral da PF, teve que esclarecer basicamente 2 pontos. Se pediu ou não demissão a Bolsonaro, Bolsonaro disse que sim, Moro disse que não, e se sofreu pressão por parte do presidente da República em algum inquérito. Ricardo Saad, ex-superintendente da PF no Rio, também precisou dizer se sofreu pressão. E mesmo que a resposta de ambos tenha sido positiva, eles precisam dizer pressão de quem. E aí, criminalistas com quem conversei dizem que dificilmente seria pressão de Moro e também não seria pressão do presidente da República pessoalmente. Ficaria tudo muito no campo das conjecturas. Valeixo dizer que o presidente queria alguém com afinidade com ele para comandar a PF é visto com naturalidade por juristas, já que se trata de um cargo de confiança. Por um lado, Valeixo corrobora a versão de Moro, mas por outro, atenua a versão do ex-ministro que usou
usou um termo mais forte, interferência. Já o terceiro depoimento de Alexandre Ramagem, primeiro candidato de Bolsonaro para comandar a PF, naturalmente não trará nada de comprometedor para o presidente. Amanhã serão mais 3 depoimentos de ministros militares palacianos, que além de serem muito próximos a Bolsonaro, também, de uma certa forma, ficaram esvaziados porque o vídeo da reunião, da qual todos participaram, já foi entregue ao STF. Em suma, provas ou revelações bombásticas são pouco prováveis. Veja agora a previsão do tempo para todo o país com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. A semana começa com mudança de tempo no sul do Brasil, tudo por causa de uma frente fria que vai provocar chuva nos próximos dias nos 3 estados aqui da região, o que é bom, já que o sul vem sofrendo aí com a falta de chuva e com tempo bastante seco. Em Porto Alegre, além do temporal, o tempo fica mais friozinho também, temperaturas mais amenas, máxima de 21 graus na quarta-feira com mínima de 15, a chuva é forte com raios e vendaval, viu? A terça-feira vai ser também com pancadas de chuva nessa área verde aqui do mapa, desde o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, pegando praticamente todo o norte do Brasil, chuva mais intensa e volumosa aqui no extremo norte do país e o tempo continua muito instável e com chuva o dia todo aqui na costa leste do Nordeste. Portanto, a terça-feira vai ser nublada e chuvosa em Salvador, Aracaju e Recife. Em Salvador a situação é preocupante porque já choveu muito por lá, viu? O tempo fica seco pelo interior aqui do Nordeste, pegando Tocantins, Goiás e todo o sudeste do Brasil. O sol vai brilhar o dia todo, portanto, em Brasília, Belo Horizonte e São Paulo. À tarde até dá uma esquentadinha, mas pela manhã e à noite a sensação ainda vai ser de friozinho, mínima de apenas 13 graus em Brasília, em BH e de 15 graus na capital paulista. Muito sol e calorão de 27 graus para os cariocas no Rio de Janeiro. Faz sol o dia todo também, calor de 33 graus em Cuiabá, mas por lá podem ocorrer aí pancadas de chuva no finalzinho da tarde. Eu fico por aqui, te vejo amanhã. Até lá. Tchau, tchau. O Boletim Focus, elaborado pelo Banco Central, trouxe novamente redução na previsão para o Produto Interno Bruto deste ano. O mercado financeiro estima uma queda de 4,11% na economia brasileira em 2020. E você acompanha agora o comentário de Boris Casoy. Boa noite. Em entrevista publicada pela revista Veja deste final de semana, o líder da oposição da Venezuela, Juan Guaidó, diz com todas as letras que o ditador Maduro nomeou o embaixador cubano Dagoberto Rodrigues para o Conselho de Ministros. Embora tenha passado quase despercebido no Brasil, por mais absurdo que possa parecer, o episódio é verdadeiro e revela até onde vai a influência cubana na Venezuela. A presença do embaixador cubano no centro de poder daquele país, vizinho do Brasil, acentua a presença cubana e o caráter autoritário do regime de Caracas. Cuba não tem nada a oferecer a Maduro, além de sua fracassada experiência comunista, que sufocou todas as liberdades na ilha e cujo fracasso econômico levou sua população até ao racionamento de alimentos. O governo brasileiro só tem a perder se participar de alguma aventura militar contra Maduro, mas precisamos ficar de olho em nossas fronteiras com a Venezuela. O dólar subiu nesta segunda-feira. A moeda norte-americana encerrou o dia em alta de 1,33%, cotada a R$ 5,81. Já o principal índice da Bolsa de Valores brasileira fechou em queda. O Ibovespa caiu 1,49% a 79.065 pontos. Já estão abertas e vão até o dia 22 de maio as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio. Para participar do Enem, os interessados devem acessar o site enem.inep.gov.br, preencher o cadastro e pagar a taxa de R$ 85. Os estudantes de baixa renda, de escolas públicas ou bolsistas da rede privada têm direito à isenção desse valor. Este ano, os candidatos vão poder escolher entre a prova impressa ou digital, uma novidade que será aplicada a cerca de 100 mil estudantes. Nos dois casos, o Enem será em novembro.
A Rede TV e o Facebook Watch se uniram para trazer conteúdo exclusivo para você. É o programa Histórias do Dia, que é exibido de segunda a sexta no Facebook da Rede TV. Lá você encontra vídeos dos mais variados temas, como saúde, cultura, comportamento e curiosidades. Confira. Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite para você. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.